Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família. Nós estamos agora aqui no mês da família e louvamos ao Senhor, porque nós somos a Igreja de Cristo, formada por tantas famílias que o Senhor tem abençoado. Que bom que você está aí nessa noite, meu querido, para ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos alegres, estamos felizes, porque temos a oportunidade de cultuar o Senhor mais uma vez. Eu quero nesse momento ler a palavra do Senhor com você, no Salmo de número 78, que diz assim: escutai, ó povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, queridos. Nós temos conhecido o Senhor e temos ensinado as próximas gerações a conhecer o Senhor e também a obedecer os seus mandamentos. O Senhor Deus é um Deus que abençoa famílias e que de geração em geração se faz conhecido. Que bom, querido, que alegria, e que a sua família seja abençoada e que você possa contar aos seus filhos, aos seus netos, e ensiná-los a colocar a sua confiança no Senhor, em nome de Jesus. Quero orar com você agora. Junte a sua família aí na sala da sua casa, onde você estiver, para nós orarmos juntos. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. Vamos orar juntos nesse momento, agradecendo o Senhor, invocando a presença do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é um Deus de famílias. O Senhor tem ajuntado famílias, Senhor Deus, do mundo inteiro para adorar o teu nome, Senhor. De toda a terra, o Senhor tem feito conhecido, Senhor. E o Senhor tem, Senhor Deus, nos dado os teus mandamentos. E nós temos, Senhor Deus, pela tua graça, colocado, Senhor Deus, a nossa confiança no Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, como famílias do Senhor, como família da aliança, como família bendita do Senhor, a proclamar os teus louvores, como disse aqui na tua palavra, a proclamar, Senhor Deus, os teus mandamentos, a colocar a nossa confiança no Senhor e continuar fazendo isso de geração em geração, ensinando os nossos filhos e as próximas gerações. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus cada família, Senhor. As famílias dos nossos irmãos que estão aqui participando desse culto aqui conosco, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a família do pastor Silas, que nos alegra, Senhor Deus, com a sua presença. Abençoa a sua família. Abençoa, Senhor Deus, as famílias lá da IPB Central. Ó Deus, abençoa as famílias dos nossos irmãos do Ministério de Louvor, daqueles que estão produzindo, Senhor Deus, esse momento. Nosso irmão Ivan, da nossa irmã Bia. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa todos eles, Senhor. E glorifica o teu nome, Senhor Deus, através das nossas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, prestar um culto que seja agradável ao Senhor. Queremos, Senhor Deus, nos alegrar na tua presença, Senhor. E que o Senhor tome-nos nas tuas mãos. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a nos tomar nas tuas mãos nesse momento. A todos nós, Senhor. E, Senhor Deus, nos conduzir em adoração e louvores ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. Dê um abraço da pessoa que está do seu lado e cante com muita alegria louvores ao nome do Senhor. Deus abençoe, queridos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus juntos, porque Ele é digno. Amém. Vamos declarar então que Ele é digno. Digno
Todo-Poderoso decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter, Ele é digno de ter toda a honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará. Aleluia, aleluia. Digno é o teu nome, Senhor. Digno. Vamos declarar, Ele é digno de ter toda a honra e poder. Ele é digno de ter toda a honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará, e virá pra nos buscar. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte. Ele virá, oh Jesus, e pra sempre reinará. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Ele é digno. Vamos continuar cantando mais uma canção, onde nós podemos declarar com convicção que Jesus é tudo que nós temos. Amém? Vamos cantar. O que tenho
Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, família querida, boa noite, Deus abençoe. Esses meninos são uma bênção, não são? Fala a verdade. São uma bênção, irmãos, estão aqui conosco desde que nós começamos os cultos online. Estão aqui conosco, firmes. Louvado seja Deus. Isso é uma bênção, isso é um privilégio. Louvado seja Deus, não é? Merece mesmo, merece uma salva de palmas, merece a nossa gratidão. Meu amado, eu queria deixar para o seu coração uma palavra nesse momento de culto, nesse momento importante do culto, onde a gente exerce a nossa fidelidade no gasofilácio da nossa igreja. E eu queria deixar com você nessa noite um exemplo muito lindo de um coração absolutamente desprendido das coisas desse mundo, quando essa pessoa, meu pastor, vê a necessidade da igreja. Eu estou falando de Barnabé. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo em Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Atos 4, 36 e 37. Olha o que esse homem fez. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Pastor, por que esse homem fez isso? Esse homem fez isso por duas coisas. Primeiro, esse homem fez isso porque na Gênese, no início da igreja do Novo Testamento, Pedro pregou um sermão, e no sermão de Pedro teve 3.000 convertidos. E a Bíblia diz, irmãos, que da noite para o dia, uma igreja incipiente, relativamente pequena, de repente se tornou uma igreja de muitas pessoas. E esse homem, irmãos, ele viu, meu pastor, a necessidade de assistir, de acudir, de abençoar, de injetar recursos nessa obra que não é sua, não é minha, não é nossa, mas é do Senhor. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele tinha um campo. Lá em Minas Gerais, a gente fala que ele tinha um lote. Aqui em Maringá, ele tinha uma data. E olha que a Bíblia diz que esse campo era grande, porque o texto diz que ele tinha um campo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando esse homem vê a necessidade da igreja, a Bíblia diz que ele vende o campo. E uma coisa interessante é que ele vendeu o campo, mas ele não trouxe o dízimo da venda. A Bíblia diz que ele vendeu o campo, meu pastor, e trouxe o quê? Todo o dinheiro da venda do campo. E o texto diz que ele depositou aos pés dos apóstolos. Sabe o que significa isso? Trouxe para a igreja e colocou esse recurso nas mãos dos líderes da igreja. Para quê, pastor? Para acudir a igreja. Segunda coisa, por que esse moço fez isso? Só por necessidade? Não, irmãos, porque só a necessidade não move o coração de ninguém. A gente vê muita gente cheia de necessidade aí, e muitas vezes o nosso coração está duro, está insensível. A gente não consegue passar da necessidade para uma atitude. É a segunda coisa. Meu pastor, esse moço já tinha um coração generoso. Ele já tinha um coração na obra. Tanto é verdade que ele tinha, que quando ninguém acreditou no apóstolo Paulo, quando ninguém deu guarita ao apóstolo Paulo, quando ninguém creu na conversão do apóstolo Paulo, quem foi que pegou o apóstolo Paulo para discipular? Barnabé. Esse moço é uma bênção, meu filho. Coração generoso, que ama
a obra do Senhor e investe na vida das pessoas. E aí fica fácil, né, meu pastor? Ele tinha um campo, viu a necessidade, tinha um coração generoso, tinha um coração na obra para abençoar as pessoas, viu 3.000 pessoas se chegando à igreja de uma vez, e ele com aquele campo lá, ele pensou assim: já sei, eu preciso abençoar isso. E a Bíblia diz, irmãos, que ele trouxe todo o dinheiro. Tem gente que fala mal contra o dízimo no Novo Testamento. Tem gente que fala que dízimo é coisa do Velho Testamento. Pois eu digo para você que no Novo Testamento realmente dízimo é pouco falado. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento o que Deus requer de mim e de você é tudo. Dízimo é pouco. Dízimo, irmãos, é a 10ª parte. Mas aqui a gente vê alguém que experimentou o espírito do dízimo, um coração generoso, que não dá apenas aquela parte que lhe cabe como se fosse uma obrigação, mas dá tudo o que tem. Lembra de um outro exemplo na Bíblia de alguém que deu tudo que tem? Claro, o pastor já acertou aqui na mosca. A viúva pobre, que de repente nada tinha, aliás, tinha pouquíssimas coisas, 2 moedas, mas o texto diz que quando ela foi ao gasofilácio, ela deu tudo que ela tinha. Portanto, meu amado, esse momento é um momento especial de culto. É um momento onde a gente exerce e exercita o dom da generosidade, da fidelidade e do amor à obra do Senhor. Pastor, como é que eu posso contribuir em tempos de isolamento? Você já sabe, vai aparecer aí na sua telinha como você pode contribuir vindo aqui na igreja, ou fazendo a transferência bancária, ou usando o seu aplicativo aí no seu celular e fazendo a transferência bancária. As formas, irmãos, são mais variadas para dar a você esse conforto, para você exercer esse dom maravilhoso, que é o dom de amar a causa do Senhor, a obra do Senhor, e servir essa causa com os seus dons e com os seus bens, para a glória do nosso Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração, porque tem muita gente passando dificuldade, gente que perdeu o emprego, empresas que estão aí padecendo muitas lutas, comércios que já fecharam as portas por causa dessa crise gerada por essa pandemia. Mas eu queria nessa noite, meu amado, orar por você, e gostaria que a gente fizesse isso agora. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo em primeiro lugar a ter um coração generoso, um coração de Barnabé, um coração que, vendo a necessidade da igreja, é um coração que se dispõe a ser usado pelo Senhor para abençoar a tua obra segundo a tua necessidade. Obrigado, Senhor, porque Barnabé não fez conta, ele trouxe tudo, depositou todo o dinheiro, não ficou nada para ele, não ficou nada com ele. O texto diz que ele depositou todo o seu valor aos pés dos apóstolos. Por isso, Senhor, o Senhor requer de nós na realidade tão pouco, e muitas vezes temos sido tão negligentes. Ajuda-nos nessa noite a ter esse coração generoso, esse coração que ama o teu reino e que tem facilidade de se desprender das coisas desse mundo, porque a gente sabe que todas elas vão passar. Ajuda também, Senhor, o teu filho que está passando luta, necessidade, que teve, ó Deus, o seu rendimento achatado, diminuído, que teve talvez o seu negócio fechado, mas Senhor, sustenta os seus, em nome de Jesus. Abre as portas, Senhor, faz o teu milagre em época de carestia, porque nós vimos na tua palavra que muitas vezes o seu agir poderoso foi em épocas de carestia. Faz isso, Senhor, com o teu povo. Mostra ao teu povo, Senhor, o teu braço forte e sustenta-os
nesse período de dificuldade. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos ao Senhor o que já recebemos das tuas mãos, e o fazemos isso com muita alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Então, você aí, fique à vontade para você exercer esse dom maravilhoso, que é o dom de ser fiel no gasofilaço da sua igreja. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais uma canção? Vamos lá. Amém. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é
Louvado seja o nosso Deus. Eu fico imaginando você que está em casa, você deve estar com vontade de estar aqui, não é? Imagina, não deve estar? Daqui a pouquinho, viu? Nós vamos voltar em nome de Jesus. Talvez nesse domingo, tá? Nesse domingo. Mas fica tranquilo aí que se isso acontecer, o pastor Luciano vai avisar vocês assim, ok? Tranquilo, ore por isso, amém? Ô Kleber, por favor, meu filho, dá uma arrumadinha aqui para mim. Irmãos, esse mês de maio, naturalmente, as igrejas presbiterianas, elas dedicam um tempo nesse mês de maio, dedicado às famílias, não é? Muitas igrejas presbiterianas dedicam esse tempo às famílias, e aqui na IPVO também. E hoje nós temos a honra de receber aqui um ilustre pastor do nosso presbitério, e eu vou dizer por que ele é ilustre, por duas razões. Primeiro, porque ele é pastor da igreja da qual a IPVO é filha. O senhor sabia, né, pastor? Filha. O pastor Arão esteve aqui, meu pastor, e ele pregou no aniversário da IPVO, e ele falou isso. E o nosso querido presbítero Eliseu também se lembra muito bem disso, quando a IPVO era a congregação da Igreja Presbiteriana Central de Maringá. Então é uma honra, não é, ter aqui o pastor da nossa igreja mãe. E segundo, é honra porque é um homem assim, entendeu, irmãos? Um gentleman, um pastor assim que tem uma palavra muito abençoada, e um homem que tem abençoado assim muita gente com a sua palavra, com o seu jeito. Então é uma alegria muito grande recebê-lo aqui nessa noite. Quero convidar aqui o meu querido pastor Silas Couto. Ele tem um nome assim, douto também, né, pastor? Um nome assim internacional. Mas, irmãos, é uma alegria, viu, pastor? Receber o irmão aqui. E eu tenho certeza, querido, que você vai ser muito abençoado com a palavra do pastor, para que as nossas famílias sejam cada vez mais fortificadas, fortalecidas no Senhor, e que quando voltarmos aos nossos cultos, a gente possa voltar cheio de alegria em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Já presenteei o pastor Silas, vou fazer uma propaganda aqui. Já presenteei o pastor Silas com o meu livro, não é? E eu espero que o pastor Silas leia, e eu espero que o pastor Silas goste. Amém? Amém. Pastor, Deus abençoe, fica à vontade, meu irmão. Obrigado. Meu querido, minha querida, louvado seja o nome do Senhor por estarmos juntos nesta noite. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero também aproveitar esse momento, agradecer não só pelo livro, pelo presente, agradecer sobretudo pelo convite, o carinho do convite do reverendo Luciano, agradecer por essa oportunidade de encontrar aqui o reverendo Edward. É muito bom estarmos juntos nesta noite de quarentena e podermos trazer para você a palavra do Senhor. E eu penso que o convite é justamente pela nossa amizade, porque quando olhei a lista dos convidados para as quintas-feiras, fiquei pensando, ainda bem que eu sou o primeiro, porque depois que os outros pregarem, sobraria pouquíssima coisa para eu poder trazer aos irmãos. E que bom. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 12. É um texto que eu gosto de me referir a ele, principalmente quando a gente fala sobre família, ou se remete à família, e fala da família como um lugar onde Deus é adorado, onde Deus é cultuado. Abra lá em Êxodo, no capítulo 12, versículos 3 e 4, depois leremos o 12 e o 13, e depois finalmente os versículos 26 e 27. Quero deixar aqui também a nossa saudação da Igreja Presbiteriana Central, os parabéns à igreja por mais um ano, e parabenizá-los também por manterem essa agenda. Nós fizemos também um planejamento e o coronavírus estragou um pouco o nosso planejamento, mas que bom que vocês têm mantido esses cultos e essas reuniões durante a semana. Isso é muito bom. Vamos lá, Êxodo capítulo 12, nós leremos os versículos 3 e 4 e 5.
e depois vou dar um salto para outros versículos para não ler o texto todo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. Eu quero ler agora os versículos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. E os versículos 26 e 27, terminando a nossa leitura. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós buscamos a Tua presença e rogamos a iluminação e a direção do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra. Nós oramos pedindo isso e a Tua bênção sobre esta igreja e sobre o Teu povo, que está hoje reunido nas suas casas, cada um em sua residência, mas com o coração voltado para a Tua palavra. Instrua-nos nessa hora, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Eu penso que a Páscoa de 2020 será inesquecível. Ela foi comemorada por todos nós de uma maneira muito original. Normalmente se comemora com várias famílias reunidas. Normalmente a igreja faz as suas programações para a Páscoa, cantatas, louvores especiais, mas dessa vez a gente teve que ficar em casa. Por causa do isolamento social, por causa da pandemia, nós comemoramos a Páscoa somente com aquele núcleo familiar, talvez com poucos convidados, com pouca gente que a gente trouxe de fora. Eu penso que essa maneira original seja exatamente o que nós lemos nesse texto de Êxodo capítulo 12. A família iria comemorar a Páscoa ao seu jeito. Por que é que o texto enfatiza, especialmente nos versículos 3 e 4, essa questão da família? É porque a família é a base de toda a comunidade, é a base de qualquer sociedade. Hoje nós temos muitas sociedades em crise porque as famílias estão em crise. A família disfuncional acaba gerando uma sociedade disfuncional. Quando a família vai bem, quando a família funciona bem, a sociedade também funciona bem. Quando olhamos para a festa da Páscoa, era uma celebração familiar, mas que tinha os seus reflexos em toda a comunidade israelita. Os hebreus aprenderam a comemorar a Páscoa a partir dessa determinação de Deus. Pois bem, os hebreus estavam para sair de dentro do Egito e seguirem rumo à terra de Canaã, seguir rumo à terra da promessa. Faraó não queria deixar que aquele povo saísse de forma alguma, então Deus resolve punir a Faraó com algumas pragas. 9 delas vieram numa sequência que parecia interminável, mas muito desastre já havia sido mostrado com aquelas 9 pragas. E de repente Deus anuncia uma 10ª praga. Essa seria a mais terrível, talvez a mais dolorida, talvez tivesse que causar uma dor mais forte no coração de Faraó, para que ele pudesse liberar o povo. Só que, antes dessa 10ª praga, Deus institui um cerimonial, é a Páscoa. Essa Páscoa deveria ser então uma preparação para aquela 10ª praga, até porque a 10ª praga estaria ligada diretamente, afetava diretamente as famílias dos egípcios.
Então, essa comemoração é quase que uma preparação para a saída para o deserto, mas também uma preparação para enfrentarem a morte do primogênito. Era uma dor muito aguda, e esse acontecimento histórico acabou gerando muito sofrimento entre o povo egípcio. E certamente o povo hebreu também sentiu, porque viu o sofrimento daqueles que eram os seus algozes, perseguidores, daqueles que os oprimiam. Mas havia uma saída, uma única saída, um único jeito para que aquela morte não passasse por dentro daquela casa e não levasse o primogênito. A única saída que foi apontada era o cordeiro morto. O sangue do cordeiro nos umbrais da casa seria o sinal para que a morte não arrebatasse o filho primeiro de cada casa. Eu queria meditar com vocês hoje justamente sobre isso, sobre a família como um altar de Deus, a família como um lugar onde Deus é adorado, cultuado, e o povo é libertado e o povo é salvo. A família como um lugar onde os filhos de Deus encontram não somente a instrução, mas encontram a salvação e encontram um lugar de glorificar o nome de Deus. A família como um altar de Deus, em primeiro lugar, ela é um lugar de celebração, é um lugar de festa. Os versículos 3 e 4 falam exatamente dessa comemoração. Fala a toda a congregação de Israel, aos 10 dias do mês, cada um tomará para si um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, convida o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, mas comam a carne do cordeiro, celebrem. Era uma celebração sem um ritual mais ou menos definido, sem um sacerdote estipulado, mas haveria uma coisa muito importante: haveria a aspersão do sangue, porque haveria um sacrifício. Então o mais importante não era o número de pessoas que estariam naquela celebração, mas era a presença do cordeiro. O cordeiro é que faria daquela casa um lugar de celebração. Lembram-se da história de Abraão? Abraão foi desafiado por Deus a sacrificar o seu filho Isaque. Vamos ler depois das Escrituras que Abraão creu que Deus poderia até ressuscitar a Isaque, por isso ele teve coragem de entregar o seu próprio filho. Mas Deus providencia não somente um filho, mas providencia um cordeiro para que Isaque não morresse. Isso tipificava naturalmente a morte do Senhor Jesus Cristo. A presença do cordeiro, a suficiência do cordeiro, faz com que a vida volte à tona, a vida seja celebrada. Abraão tinha um filho, ele era o filho da promessa, não poderia ser sacrificado daquela forma. Então, meus queridos, o que a gente percebe aqui é que nessa celebração, sem um ritual definido e sem um sacerdote estipulado, uma lição importante que a gente aprende aqui é que o pai tem que exercer o seu sacerdócio. É claro que hoje nós temos várias famílias onde mães assumem o papel de pai e alguns pais que assumem o papel de mãe, mas alguém tem que assumir essa responsabilidade. E então, nessa celebração da Páscoa, o que acontece é que o pai tem que assumir a direção dos procedimentos e assumir o ritual, segundo a casa dos pais, diz o texto. Aqui fala muito sobre esse sacerdócio paterno, mas fala uma coisa muito importante também sobre adoração, porque Deus dá detalhes de como Ele quer ser adorado. Porque às vezes nós achamos que agradamos a Deus de qualquer forma, basta um coração agradecido, basta uma boa intenção e nós agradamos a Deus. Não, Deus quer sobretudo a obediência. E aqui Ele mesmo, o próprio Deus, diz como Ele quer ser adorado. Por isso é que Ele menciona detalhes, não só os detalhes do ritual, mas de como deve ser o cordeiro. O versículo 5 diz: o cordeiro precisava ser sem defeito, precisava ser macho. É Deus quem escolhe a maneira como Ele quer ser adorado. Aprendemos sobre o sacerdócio paterno, aprendemos sobre a adoração e aprendemos uma coisa muito importante: é que a nossa celebração deve ser inclusiva. Se a família for pequena para o cordeiro, chama o vizinho, traz alguém de fora. Essa celebração precisa trazer mais gente, não é apenas para esse núcleo familiar. E se há suficiência do cordeiro, é preciso que nós estejamos trazendo cada vez mais gente para participar da festa. A nossa celebração deve ser uma celebração festiva, mas deve ser também inclusiva. Por mais que às vezes essa palavra tenha tomado uma conotação um pouco estranha,
mas os nossos cultos, as nossas celebrações, a nossa pregação tem que ser algo inclusivo. E eu me lembro que Jesus Cristo, certa vez, e não por acaso, ele começa o seu ministério terreno justamente numa festa caseira. Havia uma festa de bodas em Caná, pastor Luciano pregou sobre isso recentemente aqui, e naquela festa o vinho se acaba. A festa estava tudo para se tornar um grande fiasco. Maria, talvez por ser próxima dos donos da casa, procura Jesus e diz: o vinho acabou. E Jesus Cristo então toma uma atitude. Ele faz ali uma encenação, ele diz que ainda não era chegada a sua hora, mas ele estava se referindo à sua hora lá na frente, quando ele seria entregue. Mas naquele mesmo instante ele manda que aqueles homens peguem 6 talhas, e eles trazem aquelas 6 talhas de água. Agora imaginem aquele líquido inodoro, insípido, incolor. De repente Jesus Cristo vai distribuindo isso entre as pessoas, e as pessoas que entendiam de vinho naquela casa, ao sentirem aquele buquê, dizem: normalmente se serve o melhor primeiro e o ruim depois, mas você inverteu tudo, disseram para o dono da festa. Esse vinho é melhor do que o anterior. Certamente olharam para aquela coloração e para aquela textura, não é, para a cor daquele vinho, aquele vermelho, cor de sangue forte, e disseram: agora sim, a festa ficou melhor. A nossa celebração só é melhor quando o Cordeiro está presente, quando Jesus Cristo está presente. A nossa casa deve ser um lugar de celebração. A nossa família é um lugar de celebração. Além de celebração, o texto fala também, nos versículos 12 e 13, especialmente, que a morte passaria sobre o Egito. Mas como eu já disse a vocês, havia uma saída, uma maneira de se livrar dessa morte. Há entre os antigos alguns textos e alguma indicação de um ritual primitivo, onde pastores sacrificavam algumas ovelhas ou alguns outros animais e tingiam as suas tendas para protegerem a sua família e o seu rebanho dos maus espíritos ou dos espíritos maus que pairavam nos ares. Eu não sei se é talvez uma referência a isso que alguns escritores fazem, mas o fato é que Deus usou de um recurso de tingir a entrada da casa, tingir os portais da casa, tingir a casa, para que houvesse esperança, para que houvesse ânimo dentro da família, para que houvesse esperança. Então a nossa família, além de um lugar de celebração, é também um lugar de salvação, um lugar de redenção, é um lugar de alívio. E aqui nós vemos que o primogênito, ele significava muito, tanto para o egípcio como para o judeu. E esse primogênito seria solapado da família, ele seria tirado. Ele era, além da esperança da família, ele era o arrimo da família, ele era o continuador da família, ele era o herdeiro da família, e ele tinha direitos dentro da família. Muito provavelmente você conhece a história de Esaú e Jacó, 2 irmãos que brigaram muito, tiveram sérios problemas de mágoas profundas, duráveis, porque um trapaceou com o outro, roubando-lhe o direito da primogenitura. Então era uma honra ser um primogênito. Mas aqui, quando Deus resolve fazer vingança em favor do seu povo, ele escolhe logo o primogênito. Poderia ter escolhido o pai da família, porque o pai era mais velho, naturalmente iria morrer mais cedo. Mas não, quando ele tira o primogênito, quando ele tira o sucessor, ele causa um abalo na estrutura familiar egípcia. A morte do sucessor evitaria a propagação da espécie, e a família ficaria acéfala, ela ficaria perdida na condução dos seus negócios. Ao contrário, enquanto Deus redime, salva e livra e preserva o primogênito dos hebreus, ele manteria essa estrutura familiar israelita. Deus estava sabendo exatamente o que ele estava fazendo ao tirar o primogênito.
ele queria causar um abalo e queria que o Egito fosse punido pelos seus deuses e pela sua idolatria. E não somente porque causou males ao seu povo, mas sobretudo porque adorava outros deuses. E Deus faz uma declaração: eu sou o Senhor, eu estou punindo o Egito, não é só porque ele impôs uma escravidão ao povo de Israel, mas é porque adorou a outros deuses. E Deus vinga o seu nome. Deus não dá a honra dele a ninguém, ele não dá e não divide a sua glória com ninguém. Então a redenção, a salvação que ele traz para o povo de Israel é para dizer: o meu nome está acima de todo nome. Mas o que é importante nesse texto aqui é que, além de Deus deixar o seu nome sobre todas as coisas, Deus livra, Deus salva, Deus redime. E ele faz da casa dos judeus um lugar de salvação. Vocês conhecem muito bem a história de Jericó, a casa de Zaqueu. Jesus entrou por Jericó, estava atravessando a cidade, e as pessoas, as multidões vinham e tentavam tocar dele, conversar com ele, queriam talvez uma entrevista com ele, fazer uma selfie com ele, queriam de alguma forma ter algum contato com Jesus. E de repente aparece um homem, eu não gosto de falar muito dele, a Bíblia diz só que ele era de pequena estatura, nenhum preconceito contra baixinhos, mas eu já imagino um baixinho, barrigudo, careca, bigode torto. Era um homem feio, e ele não conseguia ver o Senhor Jesus Cristo, e de repente ele sobe numa árvore, e esse homem subindo numa árvore, Jesus Cristo o vê, fala para ele: Zaqueu, desce daí, vem depressa, que hoje eu me ofereço para hospedar-me em sua casa, em sua residência. Rapidamente ele desce, e a Bíblia diz que ele recebeu Jesus Cristo da sua casa com muita alegria. Ele estava feliz por Jesus estar ali. Enquanto ele estava feliz por Jesus estar ali, tinha uma multidão lá fora discutindo: quem é esse Jesus que entra na casa e come com pecadores? Os linguarudos lá de fora não sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Mas o que estava acontecendo lá dentro é que Zaqueu, esse feinho, baixinho, estava dizendo para Jesus: eu resolvo hoje, por aquilo que tenho aqui dentro de mim, a ser generoso, como disse o pastor agora há pouco aqui sobre o dízimo. Eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E não ficou só nisso. E se eu defraudei alguém, se eu usurpei alguém, se eu tirei alguma coisa de alguém que não me pertencesse, eu restituo 4 vezes mais. Imaginem se ele tivesse um processo na justiça de indenização contra alguém, ele estaria pobre, além de feio, pobre. Zaqueu, esse baixinho, tomou essa decisão, mas eu acho que a declaração mais interessante que nós encontramos nesse texto parte dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Quando esse homem toma essa decisão, Jesus Cristo faz uma declaração: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Hoje houve salvação nesta casa. Devo confessar que eu tenho uma certa inveja desse baixinho feio, não por ele ser rico, mas por essa declaração maravilhosa que Jesus Cristo fez dentro da sua casa. Nossas casas devem ser lugar de salvação, lugar de redenção, lugar onde Deus opera, onde Deus livra, onde Deus se manifesta. Para terminar, meus queridos, eu queria falar sobre a instrução e o aprendizado que deve acontecer dentro das nossas casas. Deve ser um lugar de celebração, deve ser um lugar de redenção, mas deve ser também um lugar de instrução. Eu acho que com a instrução eu rimo melhor com as outras. O texto diz aqui nos versículos 26 e 27 que lá na frente, lá adiante, os filhos perguntariam: que rito é este? O que significa esse ritual? O que significa essa comemoração? Então os pais responderiam para os filhos o significado daquela celebração. A curiosidade infantil ou juvenil seria despertada, e quando os filhos perguntassem, os pais precisavam explicar. Eu gosto de algumas traduções diferentes desse versículo. Na Revista e Corrigida, por exemplo, os filhos, a tradução que saiu diz assim: que culto é este? Ou seja, que tipo de culto vocês estão prestando? Existe uma tradução mais contemporânea, a Nova Bíblia Viva, que a pergunta é: que comemoração é essa da Páscoa? O que significa essa comemoração?
E se você usa a Nova Versão Internacional, a palavra é justamente cerimônia. Que cerimônia é esta? E o pai tinha que ter a resposta. O pai tinha que saber o que significava aquilo, para que ele pudesse transmitir esse conhecimento ao seu filho. É claro que hoje, como nós celebramos a ceia, se as nossas crianças perguntam o que significa esse pão, o que significa esse vinho, nós temos que ter na ponta da língua a certeza de que aquilo significa a cruz do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício em nosso lugar. Para os judeus, era a Páscoa. Pois bem, essa Páscoa foi comemorada lá no Egito, ela foi comemorada segunda vez no Sinai, e a terceira vez em que ela foi comemorada, já com uma outra geração, aqueles que haviam saído do Egito, haviam morrido no deserto, a geração que entrou na terra de Canaã era outra geração. 40 anos depois, entrando na terra, eles atravessaram o rio Jordão, e Deus falou para Josué, lá em Josué no capítulo 4 nós lemos essa história: tirem 12 pedras de dentro do Jordão e façam aqui uma coluna num lugar chamado Gilgal. Façam essa coluna, porque lá adiante, daqui a algum tempo, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês vão dizer: Deus nos livrou. Deus fez com que o povo atravessasse a pé enxuto por dentro do rio Jordão. Essa era a celebração, era esse o significado. E a Bíblia fala que os filhos perguntariam também: que rito é este? Que significado tem essas pedras uma em cima da outra? Era uma coluna erigida para a glória de Deus. Quando nós instruímos os nossos filhos, nós estamos combatendo não somente a sua alienação mental, a sua ignorância, mas sobretudo nós estamos transmitindo uma consciência de gratidão a Deus por aquilo que Deus já fez por nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Porque quando Deus salva, Ele salva mesmo, Ele salva a todos. E quando Ele salva um membro da família, é porque Ele quer alcançar toda a família. Essa é a grande verdade. A nossa família deve ser um lugar de instrução. E casas que servem como lugar de instrução são muitas na Bíblia. Mas a que mais me chama a atenção era uma casa atípica num lugar chamado Betânia. Era um irmão que depois de um trabalho danado, ele morreu e foi ressuscitado, Lázaro. Mas tinha duas irmãs, Marta e Maria. E geralmente Jesus Cristo, quando chegava nessa casa, ele era muito bem acolhido. Sendo acolhido por essa família, ele sentou-se e Maria vem e deita-se aos seus pés, senta-se aos seus pés, e diz lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 39, que ela sentou-se para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas a Marta era mais cuidadosa, ela era muito atenciosa. Começou a cuidar da casa e vai passando pano e vai fazendo comida e vai ajeitando as coisas para receber bem o mestre. E de repente, ao invés de chamar a atenção da irmã dela, ela chama a atenção de Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se incomoda que a minha irmã esteja folgada aí, só ouvindo e conversando com o Senhor, enquanto eu estou aqui trabalhando sozinha? Jesus Cristo disse para ela: Marta, você está se preocupando à toa. Uma coisa só é necessária, é só sentar-se e ouvir da palavra. Sabe qual é a declaração que Jesus faz sobre Maria? Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não adianta você teimar. A casa de Marta e Maria era um lugar onde Jesus Cristo também ensinava a todos aqueles que quisessem ouvir. E aqui no caso, muito especificamente, ensinou a Maria. Nossas casas são lugares de celebração. Nossas casas precisam ser lugares de redenção, de salvação. Nossas casas precisam ser lugares de instrução da palavra de Deus. Eu quero concluir citando aqui o reverendo Adão Carlos do Nascimento. Ele tem um livro intitulado Oficina de Casamentos. Eu acho que é logo na primeira capa ou na segunda capa, na contracapa do livro, ele tem um provérbio, um ditado que eu já li em outros lugares também e que guardei muito bem por ter lido no livro dele. Não há nada tão ruim que não possa ser consertado. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Talvez a sua casa já seja o seu paraíso, mas ele pode ser melhorado. Ele pode se tornar um lugar melhor quando você decidir transformar a sua família, a sua casa, num altar de Deus.
Me lembro muito bem, e nunca vou esquecer dessa pessoa, o presbítero Josué Rodrigues dos Santos, Ribeiro dos Santos. O presbítero Josué é um dos fundadores da Igreja Presbiteriana da Vila Judite, em Londrina. E todas as vezes que nós pedíamos para o presbítero Josué orar, ele sempre colocava isso na presença de Deus: Senhor, que as nossas casas sejam uma igrejinha do Senhor, que a minha casa seja uma igrejinha do Senhor, que na minha casa a glória do Senhor seja vista. Esse é o desejo de transformar a sua casa, a sua família, num altar, num núcleo da igreja de Deus, da igreja militante, da igreja do Senhor. Que as nossas famílias sejam, meus queridos, verdadeiros altares, verdadeiros santuários, onde haja celebração, onde haja redenção, onde haja instrução para a glória e honra do Senhor. Amém. Pastor. Obrigado, pastor Silas. Obrigado, querido amigo, irmão. Vamos orar, irmãos, então, encerrando este culto nessa quinta-feira abençoada, com a palavra do Senhor. Eu quero orar mais uma vez, nesse momento de encerramento. Temos algum aviso, pastor? Tudo tranquilo? Então tá jóia. Vamos orar. Quero orar agradecendo também pela vida do pastor Silas, né? Nós vamos encerrando assim o nosso culto. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter trazido aqui o teu servo, pastor Silas, nosso querido irmão, querido amigo, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor usou ele hoje na nossa vida, na vida da igreja. Através dele, o Senhor trouxe a tua palavra, Senhor. Ele foi um instrumento da tua graça hoje aqui no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida do pastor Silas. Abençoe a sua esposa, abençoe seus filhos, abençoa a sua família, abençoa o seu ministério. Abençoa, Senhor Deus, a igreja onde ele é pastor, igreja central, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, que a tua glória seja manifestada no meio das nossas famílias. Que haja, Senhor Deus, ali celebração, alegria. Que haja, Senhor Deus, redenção, testemunho. Que Cristo, Senhor Deus, possa ser o centro dos nossos lares. Que haja salvação, Senhor Deus. E que haja instrução da parte do Senhor também, da tua palavra, testemunho do Evangelho, para que outras famílias também sejam impactadas através das nossas famílias. Pessoas sejam salvas pelo testemunho na nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Que realmente, Senhor Deus, as nossas famílias, Senhor Deus, sejam palcos da tua graça, da tua transformação. E haja alegria no nosso meio. Muito obrigado. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos mais uma vez pela tua palavra. E oramos por todas as famílias que nos assistem nesse momento, para que cada uma, Senhor, receba de ti, Senhor Deus, a tua graça, a tua misericórdia, teu amor, Senhor Deus, e o teu poder seja manifesto em cada lar que nos assiste nesse momento. Assim nós oramos, Senhor Deus, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.